Olá, sejam bem-vindos a mais um Umbanda Básica, o nosso podcast Umbandeiros. E hoje a gente vai continuar o tema Umbandas dentro da Umbanda. E eu vou pedir para você, se já é a primeira vez que está chegando aqui, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal que ajuda bastante. Se quiser ajudar o financiamento coletivo do nosso canal e o projeto da causa animal Patinhas da Malu, é doação via Pix pelo e-mail que está nos comentários e na descrição desse vídeo, tá bom? Hoje a gente vai falar de Aumpran, também conhecida como Aumbandã e Umbanda Esotérica. É vertente fundamentada por Pai Tomé, também chamado Babajainanda, através do médio Roger Ferrod. Surgiu no Rio de Janeiro, né, em 1986, com a publicação do livro Umbanda, essa desconhecida. Essa vertente é uma derivação da Umbandã, das quais se distancia um pouco ao adotar trabalhos de apometria e ao desenvolver a sua doutrina da origem da Umbanda. Considera que essa religião surgiu 700 mil anos em dois continentes míticos, a Lemúria e a Atlântida, que teriam afundado no oceano em um cataclisma planetário. Nesses continentes, os terráqueos teriam vivido junto aos seres extraterrestres, aos quais teriam ensinado aquelas práticas sobre a Aumpran, a verdadeira lei divina. Os principais focos de divulgação dessa vertente são os livros escritos por Roger Ferrod e as tendas das fraternidades criadas por ele e por seus discípulos. Nessa vertente não existe culto aos santos católicos e os orixás foram reinterpretados de maneira totalmente distinta das tradições africanas, não havendo nenhuma vinculação dos mesmos com elas, considerando a existência de 7 orixás de Umbanda esotérica: Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori, Iorimá e mais Obaloaê, que consideram um orixá oculto da Umbanda. Nas linhas de trabalho, considera a existência de 7 linhas de trabalho que recebem o nome dos 7 orixás, né? Oxalá, de Iemanjá, de Ogum, a linha de Ori, por exemplo, que agrupa crianças, a linha de Orimá, que agrupa pretos velhos e pretas velhas. Entidades de trabalho, né, são realizadas com caboclos, pretos velhos, crianças e Exus, sendo que esses últimos não são considerados trabalhadores da Umbanda, e sim de Quimbanda. A roupa branca é a vestimenta usada pelos médiuns durante as giras e encontra-se o uso de imagem de Jesus Cristo, fumo, defumadores, velas, cristais, incensos nos trabalhos, porém as guias e atabaques não são utilizados. Essa vertente usa os seguintes livros como principais fontes doutrinários: Umbanda, essa desconhecida, e Erge, o 10º planeta, Beratzil, a Terra e as Estrelas, e a Terra das Araras Vermelhas, uma história na Atlântida. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre outra vertente, né? A Umbandum, outra conhecida como Umbanda Iniciática e Umbanda de Síntese, e também conhecida como Protossíntese Cósmica. É a vertente fundada pelo médium Francisco Rivas Neto, em 1950, e mais conhecida como Arapiaga. Surgiu em São Paulo, em 1989, como a publicação do livro Umbanda, Protossíntese Cósmica, e essa vertente começou com a derivação da Umbanda esotérica, porém, aos poucos foi se distanciando cada vez mais dela, conforme ia desenvolvendo a sua doutrina e conhecia como um movimento de convergência, que busca também um ponto de convergência entre várias vertentes umbandistas. Nela existe uma grande influência oriental, principalmente em termos a mantras indianos, utilização de sânscritos
Há também a crença de que a Umbanda é originária dos continentes míticos da Lemúria e da Atlântida e que teriam afundado no oceano em um cataclisma planetário. Foco de divulgação. Os principais focos de divulgação dessa vertente são os livros Umbanda Protossíntese Cósmica, a Faculdade de Teologia Umbandista, fundada em 2003, o Conselho Nacional da Umbanda no Brasil, fundado em 2005, e as tendas por ordem criadas por Rivas Neto. Nessa vertente não existe culto a santos católicos e os orixás foram reinterpretados de maneira totalmente distinta das religiões africanas, não havendo nenhuma vinculação dos mesmos com elas. Considerando a existência de 7 orixás, a Umbanda esotérica associa cada um deles a mais um orixá do sexo oposto, formando um casal. Orixalá, Odudua, Ogum e Obá, Oxóssi e Ossanhe, Xangô e Oiá, Iemanjá e Oxumaré, Iori e Oxum, Iorimá e Nanã, e essa associação nota-se que alguns orixás tiveram o seu sexo modificado em relação à tradição africana, como Odudua e Ossanhe. Considera a existência de 7 linhas de trabalho que recebem o nome dos orixás designados, como a gente já falou. Os trabalhos são realizados somente com caboclos pretos velhos, crianças e exus, sendo que os últimos não são considerados trabalhadores de Umbanda também. A roupa branca é a vestimenta usada pelos médiuns durante as giras de Umbanda e a roupa preta associada ao vermelho e branco nas giras de Exu, sendo admitido o uso de complementos sobre as roupas dos médiuns, tais como cocares dos caboclos. Nela encontra-se o uso de guias, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, atabaques e tábuas com pontos riscados no trabalho. Livros doutrinários. Essa vertente usa os seguintes livros como a principal fonte de doutrina: Umbanda, a Protossíntese Cósmica. Então a gente tem fora quem as criou, que no caso da Aumpran foi Roger Feraldi, Roger Feraldi, e a Umbandum foi Rivas Neto. É muito semelhante e eles têm uma ideia, uma síntese de entendimento muito parecida, Então, é esse podcast de hoje sobre essas duas vertentes, de Umbanda, a Umbandum e também a Aumpran, Então a gente fica por aqui. Se você quiser fazer tua contribuição com o nosso projeto da causa animal Patinhas da Malu, deixa uma doação via Pix, tá? No e-mail que está nos comentários fixados e na descrição desse vídeo. Meu agô para quem é de agô, meu fraterno saravá para todos.